o Cisne explicou a questão da geografia, e a Ana falou sobre a biologia, e realmente a química, parece que o bicho pegou, vai ser o diferencial aí, e até é legal você falar que, dado o grau de dificuldade das questões, de aproximadamente 15, o que seria razoável? Algo em torno de 12, 13 acertos 14. em 15. 14. Eu vou deixar vocês com a Iraci, depois a gente volta para fechar com a história. Ok? Fica à vontade, professora. Muito obrigada. Pessoal, então, tudo bem, a prova já passou, realmente foram grandes emoções. Eu acredito mesmo que alguns alunos não fizeram os 15 pontos em Química, principalmente devido às grandes emoções. Né? Os enunciados são elaborados, sim. O momento da prova nos traz assim, uma situação realmente diferente, mas se nós pegarmos cada uma das questões e comentarmos assim, entre amigos, nós vamos ver que realmente a questão não era 100% difícil. Agora, o momento da prova realmente faz muita diferença. Né? Agora, tenho ouvido comentários realmente de algumas pessoas que tinham a expectativa de uma nota melhor e não conseguiram. Acontecendo isso também na prova de matemática. E aí aquele negócio, se é a química e ou a matemática que vão carregar a nota para baixo, vai carregar a nota de todo mundo. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade também e pensar que o melhor a gente fez. Não foi? E agora, com relação aos assuntos que a gente teve nessa prova, estou até com uma cópia aqui, eu achei uma gracinha, uma enorme gracinha, a última questão da prova. Né? Não é uma bonitinha, até chamei, a minha prova é do caderno azul, eu até mostrei, é a última questão do caderno azul, a questão de número 90, até mostrei para minha filha e ela disse que fofo. Né? Então, olha para você ver a situação que a questão trouxe. Então, quem está com o caderno pode até me acompanhar, por favor. No caderno azul, corresponde à questão de número 90. Tem um desenho muito bem feito, onde um diálogo entre duas vaquinhas, e assim, colocar a culpa do aquecimento global nas vacas. E o que faremos? Culparemos as galinhas. De acordo com o relatório, A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. Nós falamos dessa situação durante a aula de Química, falamos também na Biologia, falamos um pouquinho até na Geografia. Há relatos de algumas fazendas, por exemplo, na Europa, onde há até uma taxa de produção de quê? De metano, devido ao processo de ruminação dos boizinhos retratados no exercício. Então, olha aí, a criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de quê? Do metano, durante o processo da digestão. Nós até fizemos aqui um dia uma listinha dos principais compostos orgânicos, em que eles estavam relacionados. Então, realmente, o gabarito é letra A. Eu entendo que essa questão foi considerada uma questão fácil. Né? Esperava aí um grande índice de acerto. Tranquilo. Nós tivemos uma outra questão para o lado da química orgânica, que a gente até trabalhou também. É uma questão que exige de vocês um pouquinho de paciência com a memorização dos grupos funcionais. Aqueles alunos que vão fazer cursos que precisam de química na prova aberta. É de extrema necessidade que você memorize esses grupos funcionais. Para a prova de múltipla escolha, a gente consegue, pelas alternativas, ficar com uma resposta, mas na hora da prova aberta nós não teremos escolha, hein? Nós temos que estar com esses grupos afinadíssimos. No exercício deram uma molécula orgânica enorme,
disser em que contexto que ela se trata. Falamos que isso é uma situação muito comum para as provas, te dá a estrutura de um composto e em que contexto da nossa sociedade ou do nosso organismo que ele se encaixa. Eu estou falando da questão 72 da prova azul. E aí te deram a estrutura e querem saber a função orgânica. Olha só aqui, a combinação entre o ácido, veja só, a combinação entre o ácido cólico, que você, lógico, não tinha obrigação nenhuma de saber de cor quem é, a combinação entre esse ácido e a glicínia, ou então a taurina, diz que a combinação entre eles origina uma amida. Aonde você falou disso, tanto na aula de química como na aula de biologia. Nós estamos falando de um ácido carboxílico, de um ácido orgânico, combinando com bases nitrogenadas, que vai originar o quê? As amidas. Amidas, estruturas essenciais de qual parte mesmo? De onde que aparece isso? Das proteínas, lembram? Então, aí o que é que eles querem? Bem lembrado, hein? Então, aí pede assim, a combinação entre o ácido cólico e a glicínia, ou taurina, origina a função amida. Aí te pergunta, ela é formada, a amida, é formada pela reação entre o grupo amina e qual dos grupos presentes no aminoácido? Ácido carboxílico. Então, o que era preciso no exercício? Que você procurasse, cadê o grupo do ácido carboxílico? Meus caros, ácidos carboxílicos, mas então, meninas, os ácidos carboxílicos, qual grupo? C-O, OH. Aqui, insistindo novamente, hein? É muito importante, se você vai fazer prova aberta, que você saiba o grupo funcional de cada função, hein? Senão, nós vamos passar um pouquinho de aperto. Ok? Era uma situação prevista como uma questão de nível médio para fácil. Bom, e nesse pouco tempinho que eu tenho com vocês, eu quero chamar a atenção de mais uma coisa nessa prova. E aí vai até um recadinho para aqueles alunos que vão fazer prova aberta de Química. A questão de número 75 nessa prova traz um assunto que é assunto assim, você pode pegar a prova aberta de onde quer que seja e procurar cadê a questão que fala desse assunto, que é equilíbrio químico. Nós fizemos até um reforço durante as nossas aulas no assunto equilíbrio químico. É assunto recorrente em tudo que é prova, pessoal de prova aberta, de olho. Então, aqui, ó, falando em prova aberta, equilíbrio químico, função orgânica, soluções, estequiometria, tem que dar uma grande caprichada. Tá? Então, a questão de número 75 trata sobre o assunto equilíbrio químico, que foi um assunto que a gente trabalhou aqui. Olha só, de novo, vocês, não é que vão fazer prova aberta de química, dê uma caprichada nesses assuntos, eles são recorrentes. Desejo a todos tudo de bom. Quem não vai estudar mais química porque vai fazer direito, vai fazer história, geografia, grande sucesso. E os outros que vão fazer prova aberta de química, estamos esperando na semana que vem, para a gente trabalhar até. Deixa eu lhe perguntar. Pergunte, ó, Ademar. Você acha que o aluno que fez X pontos está razoável? Como é que é? Olha, Ademar, isso depende. Isso. Relativamente simples. Aham. Só se as outras 12 tinham outras questões que estavam pegando bastante. Agora, eu acho difícil falar quantos % que é o ideal, porque depende muito do curso que o aluno vai fazer. Né? Se for, por exemplo, um curso de medicina, é esperado que ele tenha um índice de acerto muito alto.
né, 12, 13, até o total dos pontos. Agora, já outros cursos são menos exigentes. Então, às vezes, 50%, 40% da prova é o suficiente. Vai depender muito de quais são as pretensões, né? Não é? Pessoal, então, muito sucesso a todos. Até a próxima.